quer falar. Peraí, Ciliane está picotando. Tá cortando bastante seu áudio. Cadê ele? Ele vai falar um pouquinho antes, tá, Fabiola? 5 minutinhos só. Oi, Eu vou tirar meu áudio. Está acontecendo alguma coisa que você está picotando. Oi. Tá cortando ainda? Não, agora tá legal. Vou desligar meu áudio, tá? Se quiser esperar mais uns minutinhos, que geralmente tem dado 40 e poucas pessoas, né? Então, o pessoal deve entrar ainda nos próximos minutos, né? Mas se quiser começar também, fica à vontade. Hoje é sexta-feira, né? Tudo certo aqui. Sim, é só você falar, a gente já começa. Eu gosto de ser pontual, mas se vocês quiserem que aguarde um pouquinho. Cirilo, então, você está aí, meu filho? Por hoje, seu último. Ciliane, seu áudio realmente está cortando bem. Talvez valha a pena você sair, entrar novamente ou atualizar a página. Eu atualizo a página com o programa ligado? Deixa eu ver aqui. Não tem problema, não. Dá. Continua cortando? Não, bom, essa sua última fala veio limpa, mas ela não corta sempre, não, na verdade. Então aí tem que ir falando para a gente ver se vai acontecer ou não. Enfim, Fabiola, você que manda, pode começar. Vão as duas fazer a apresentação assim, ou eu já começo e vou direto para a palestra. A Ciliane entra, Ciliane, para se apresentar? Para a apresentação da gente? Ou não? Apresenta você, que vai ser a primeira. Aí você se apresenta, aí eu me apresento, e aí eu entrego para você de novo. Ok, gente. Então, vamos começar, né? Porque já tem um tempinho. Primeiro, boa noite a todas, a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui numa véspera de feriado, provavelmente depois de um dia bem exaustivo, né? Porque a nossa profissão, ela realmente, muitas das vezes, consome bem a gente, né? Nossas energias. E é muito legal saber que vocês estão aqui para conhecer um pouco e também relembrar um pouco da educação infantil, que é a área onde eu atuo há aproximadamente 28 anos, né? Estou caminhando para 29, 30 de educação, um pouco mais de 30 de educação, mas trabalho na Prefeitura Municipal de Vitória há exatos 28 anos como professora de educação infantil, uma área que realmente gosto muito, me dedico também, né? Tenho minhas pesquisas, estou estudante no PPGA de pós-graduação, mestrado em artes, e hoje vou falar um pouco para vocês sobre o currículo da educação infantil, tá? E aí, agora, minha colega vai fazer a apresentação dela. Boa noite.
Eu sou pesquisadora do Lena, hein? Olha lá, hein, gente, galera. Sou pesquisadora do Lena. Ciliane. Bom, então eu vou começar, porque eu acho que a Ciliane não está. Um problema de conexão. Mas Hã? vocês estão ouvindo? O Fábio, Sim. fala o seguinte, então pode começar. Pode começar. Pode começar. Beleza, eu vou começar, tá, Ciliane? Então, gente, essa é a palestra 8, né? A nossa formação continuada, jogos educativos na educação infantil, estratégias lúdicas de consciência patrimonial. Né? E aí, as palestrantes, como vocês sabem, sou eu, Fabiola Fraga, e a minha colega Ciliane Celante. Então, vamos começar. A gente dividiu esse momento, nós dividimos em dois, na realidade, esse momento em dois, certo? A primeira parte a gente vai falar, eu vou falar um pouco para vocês da concepção de infância e identidade, né? O que é essa infância, né? Na educação infantil? O que é essa infância, né? Na educação infantil e que currículo é esse, né? Do nosso universo, da nossa praxis, né, dentro da educação infantil. Para poder iniciar esse bate-papo, que na verdade é mais uma conversa minha com vocês, eu vou apresentar para quem não conhece ainda, né, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Isso é um documento de 2019. Anterior a esse documento, nós tivemos também o referencial curricular da educação infantil, nacional da educação infantil. E posterior, esse de 2019, que é o que, na verdade, nós continuamos pesquisando e trazendo para a nossa prática cotidiana. Esse referencial, ele traz para a gente, documentado, o que vem a ser a primeira infância, que é essa etapa tão importante do desenvolvimento infantil e tão importante na educação infantil, nós conhecermos. Nós quem? Nós que atuamos diretamente como mediadoras na educação infantil. Nós, as professoras, os professores, dessa educação infantil. Então, o que vem a ser essa primeira infância? A idade da primeira infância é aquela que compreende o período que vai do nascimento aos 6 anos de vida. Importante ressaltar que ela se configura como uma etapa determinante para o estabelecimento de habilidades fundamentais aprendidas pelas nossas crianças, pelos pequenos. Então, são essas crianças que, para a gente, e são essas crianças que compõem essa infância, essa etapa tão importante do desenvolvimento infantil, que, por muito tempo, muitos pesquisadores se debruçaram para entender todas as linhas de psicologia, de filosofia, de comportamento, de sociologia, e trazer isso para o universo da educação e realmente fazer um documento que não fosse aquele documento, o puxadinho do ensino fundamental, do ensino médio, mas que fosse um documento que realmente tivesse a cara da educação infantil. E que educação infantil é essa? Então, nós iniciamos dialogando sobre esse contexto, sobre essa criança, sobre essa clientela, sobre essa etapa. E a gente traz o entendimento dessas infâncias, né? O que vem a ser essas infâncias? A gente entende, de acordo com tudo que a gente pesquisa e que a gente vive também, e que a gente tem de documento curricular, que essas infâncias elas são plurais, né? São crianças de várias idades, né? Vários saberes,
múltiplas linguagens, né? E que estão ali naquele contexto de convivência, de contato, quase que um contato bem particular, né? Porque a educação infantil, ela é o tempo inteiro movimento, né? Ela exercita o tempo inteiro a necessidade de ter o contato com o outro, né? Então, nessa faixa etária do nascimento até os 6 anos de idade, que é especificamente aquilo que a gente está dialogando agora, eles estão o tempo inteiro aprendendo e percebendo o mundo, né? Conhecendo e estabelecendo essa aprendizagem nesse conhecimento com o mundo. Essa categoria gerencial, ela pontua a infância como uma categoria social, que são as crianças como atores sociais nas vivências dentro da sociedade, né? Porque ela estabelece um contato social entre os seus, um contato social no seu universo de comunidade, de cotidiano, essa comunidade, de ir a um shopping, de ir a um parque, de ver um monumento, de ir a uma praça, e ela traz isso tudo como experimentação de vivência naquele cotidiano de sala, de escola, né, de espaço de convivência. Eu gosto muito de falar isso, né? Na educação infantil, a gente tem muito um espaço de convivência, porque a gente se relaciona o tempo inteiro. E assim essa aprendizagem, ela vai sendo exercitada e ela vai acontecendo de uma forma natural. E aí a gente entende também essa infância para além de uma infância tradicional no sentido amarrada, né? E de não olhar para essas crianças apenas como ser biopsicológico, certo? Biopsicológico, de natureza simplesmente biológica, né? E psicológica. E sim uma infância social das relações, né? Dessas relações realmente sociais, né? Essas relações que são estabelecidas no contato com o outro, no contato na sociedade em que ela está inserida, tá? Então, eu acho que eu pulei aqui. Não, tá certo. Então, nós, professores, como parceiros sociais da criança, tomamos contato com os sentidos e saberes que ela traz para a sala de aula e, levando em conta, participamos ativamente dos seus processos de conhecimento e desenvolvimento. Para isso, destacamos outros significados e sentidos, além dos que ela já conhece, outros modos de organizar e articular os conhecimentos, tendo em vista chegar ao conhecimento sistematizado, tá? Então, e como que a gente lida com isso? Né? A partir da mediação. Tendo o entendimento que nós não somos detentores de um saber. O conhecimento ele não está todo na gente. O conhecimento ele é estabelecido, ele é vivenciado dentro do espaço de vivência da criança, né? Porque ela também tem o conhecimento dela, ela também tem as experimentações, aquelas vivências de um sábado, de um domingo, de um feriado, de conhecer, de brincar com um cachorro, com um gato, de conhecer um ecossistema diferente, de ter ido visitar a avó, o avô, o tio, a tia. Isso ela traz para a gente de experiência. E aí cabe a gente mediar toda essa bagagem que a criança tem, né? E compreender que são experiências, né? São experiências importantíssimas na educação infantil. Né? E é lógico que a gente traz, né? A gente sempre prepara uma aula, a gente prepara um momento diferenciado, mas a gente nunca deixa de ter como importante a ouvir essa criança,
né? Estabelecer esse contato social com a criança, certo? Tê-la como prioridade, né? E é uma infância dessas relações, das experiências, das vivências, das diferentes linguagens, né? E aí a gente traz aqui essa organização curricular, né? E aí eu sei que para a maioria das pessoas que têm essa experiência, né, que vivencia educação infantil, elas conhecem muito bem isso que eu estou essa organização curricular da educação infantil que eu estou trazendo para vocês. Mas pode ser que aqui entre nós, né, tenhamos pessoas que não conhecem, né? E aí que entendem a educação infantil como um espaço do brincar. E aí a gente entende, com pouco tempo de pesquisa, né, de conhecimento, de vivência também, né? Porque a vivência ela também traz um conhecimento. A gente entende que o brincar na educação infantil é extremamente importante e sério, né? A gente é no brincar que a gente sonda as possibilidades, né? E que a gente faz as mediações, né? O lúdico é extremamente importante para a nossa faixa etária, faixa etária de 0 a 6 anos, né? O cognitivo atrelado ao conhecimento, esse cognitivo mais tendo como papel principal o lúdico, é extremamente importante na nossa faixa etária. Então, essa organização curricular, ela traz para a gente etapas, certo? Os direitos de aprendizagem, que é extremamente importante e essencial, os campos das experiências, experimentações das nossas crianças e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, na educação infantil, as nossas crianças elas se dividem em bebês, que são de 0 a 18 meses, é uma faixa etapa. As crianças bem pequenas, né, que são de 19 meses a 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas, que são de 4 a 5 anos. Né? E aí nós temos a creche, né, e a pré-escola nesse agrupamento, tá? E aí a gente entende como esse direito de aprendizagem é olhar para essa criança como um todo, né? Ela não é um ser de compartilhamentos, né? Ela é um todo, certo? É aquela criança que brinca e que explora, certo? É aquela criança que participa e, ao mesmo tempo, se expressa, né? E é aquela criança que se conhece e que convive, né? É um espetáculo. Realmente extremamente fascinante, né? Essa etapa de conhecimento. E aí eu vou caminhar um pouco, destrinchando um pouco essa questão dos direitos da aprendizagem, né? Que são etapas diversificadas, né? E esses direitos de aprendizagem, a partir dos princípios e objetivos já anunciados nas DCNEI, né, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, considera-se que 6 grandes direitos de aprendizagem devem ser garantidos a todas as crianças nas turmas de creche ou pré-escola, tá? Que são, né, esses princípios, né, éticos, políticos e estéticos, né? Então, no princípio estético, engloba a criança que brinca e a criança que explora. No princípio político, aquela criança que se expressa e que também participa, né? Porque ela tem direito à participação e ela tem direito a ser ouvida, né? E no princípio ético, aquela criança que se conhece, né? Conhecer-se, né? E que convive com o outro, tá? E são campos de experiências,
Os campos de experiência são estruturados a partir do artigo 9º do DCNE. Não ocorrem de modo isolado, né? Os campos de experiências são explorados a partir dos interesses da criança. Isso é extremamente importante, né? Porque quando a criança não tem interesse, não rola. E aí, quando aquilo não foi bem, aquilo não está muito de acordo, aquilo não foi planejado, né? Aquilo e sem contar que muitas vezes você planeja, você sabe a faixa etária da criança, você sabe as etapas do desenvolvimento, você sabe aquilo que é de interesse da turma, mas muitas vezes você apresenta e a coisa não rola. E aí é aquele feedback na hora, né? E aí você é o plano B. Aí você tem um plano B, né? Uma outra possibilidade, né? E na educação infantil a gente tem imensas e variadas possibilidades. Então, então assim, não foi a partir dos interesses da criança que tem. O interesse é o ponto primordial. Assim, colocam no centro do projeto educativo as interações e as brincadeiras, de onde emergem as observações, os questionamentos, as investigações e outras ações das crianças, articuladas com as proposições trazidas pelos professores e pelas professoras. Então, é isso que eu estava dialogando lá inicialmente com vocês, de que, a partir do momento que você traz algo de interesse para a criança, né, e aí vai surgir esse questionamento, vai surgir essa possibilidade, né, essa verdadeira vontade de se envolver que a criança tem, naturalmente, isso pode, e isso acontece, né? A partir disso, surge essa necessidade da investigação, né? E aí você medir aquilo que você traz para a criança, né? De conhecimento, de nova vivência, de novas experiências. E eu falei também que nessa organização curricular, que é da educação infantil, pode se estruturar em eixos, centros, campos ou módulos de experiências, que devem se articular em torno dos princípios, condições e objetivos propostos nessa diretriz, que é a diretriz que é a diretriz que diz do referencial curricular nacional da educação infantil, mas isso aí é um parecer do Conselho Nacional de Educação de 2009, página 16. É o Conselho Nacional de Educação dialogando com o nosso currículo, né, que é o nosso referencial nacional, nosso referencial da educação infantil, né? E nesse referencial, né, nessa organização curricular que o Conselho Nacional de Educação fala, né, aborda aí, ele dialoga com os campos de experiências, né? Então, a criança, ela tem, são as práticas sociais, essas múltiplas linguagens que estabelecem a possibilidade do conhecimento. Então, o eu, o outro, o nós, o corpo, gestos e movimentos, escuta, fala e a imaginação lúdica, traços, sons, cores, imagens, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? Essas são as possibilidades, né? E os campos de experiências, né? Que nós dialogamos no documento, né? no documento referencial da educação infantil. E aí a gente entende a importância desse documento quando ele traz a ética política e estética na educação infantil. Para organizar o currículo da educação infantil, é preciso considerar os dois grandes eixos, as interações e as brincadeiras.
os princípios éticos, políticos e estéticos. A criança como um ser integral, que se relaciona com o mundo a partir do seu corpo, em vivências concretas, com diferentes parceiros e em distintas linguagens. E aí, quando a gente fala dessa questão ética, política e estética, que está no DCNEI, no artigo 7º, aí eu trouxe para vocês o que seria esse ético, esse político e esse estético. O ético é da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Políticos, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática, né? E o estético, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, a gente está falando de um ser completo, né? Que tem seus direitos estabelecidos num currículo. Né? E esse currículo, ele não só fala desse ser, como ele diz, como devemos estabelecer esse contato, como nós poderíamos fazer essa mediação e proporcionar a essa criança, né, as experiências, experimentações e vivências, né, características da faixa etária dela. Né? Então, diante de toda essa potencialidade da infância, da importante mediação dessa professora, como interagir junto às crianças, a proposta de explorar na praxis pedagógica cotidiana experimentações que envolvam a educação patrimonial na educação infantil. Levando em consideração as especificidades dessas crianças e a importância dessas intervenções que priorizem o lúdico. Então, a bem da verdade, eu não vim aqui para dar uma receita de bolo, né? Eu vim aqui para trazer para vocês e fazer essa introdução e dialogar com vocês e reafirmar que o nosso espaço, né, que é o espaço da infância, que é o espaço da educação infantil, que é o espaço do lúdico, mas também do cognitivo, né, é um espaço que vem sendo pesquisado, né, e que tem sua regulamentação, né, e que tem como prioridade conhecer, vivenciar, proporcionar experiências para essas crianças, né? Então, agora vai entrar, a Ciliane, ela vai trazer essa segunda etapa, né? Que é a etapa da praxis, né? Que é o que a gente também gosta muito, né? De ver um pouco de como essa coisa acontece, né? E como que essa relação entre educação patrimonial e educação infantil, como ela pode, né, ser estabelecida, né? Porque a gente não tem receita de bolo, não é regra, né? Mas porque a gente até sabe que são diferentes etapas dentro de um contexto só, mas são possibilidades, né? E é a oportunidade que a gente tem de poder conhecer uma experiência que está aí e que, a meu ver, né, deu certo. E aí, finalizando, eu digo para vocês que ser significa ser para o outro e, através dele, para si. E, para tanto, faz-se necessário as nossas relações sociais, o nosso cotidiano, né, o nosso conhecimento, a nossa busca, a nossa pesquisa e as nossas experiências, né? Porque a gente também acaba formando um todo nesse espaço tão importante que é o espaço da infância, tá? Ciliane, toca a bola aí para você. Só um minutinho, Fabiola, antes de passar aí para a Ciliane. Boa noite para todos, né?
para todas que estão aí também. Eudileia, eu acho que exatamente essa foi a perspectiva. Hoje a nossa última sessão, né, a última palestra desse ciclo de conferências, e o objetivo é exatamente vocês puderam ver esse ciclo, né, que a gente está encerrando hoje com a educação infantil, que a gente passou por várias experiências que transitam em todas essas áreas da educação básica, né? Vou ser breve para não atrapalhar muitas minhas, mas só lembrando, então, quero agradecer a todos vocês que participaram com a gente durante essa semana, né? Durante essas semanas, né, esse trabalho, garantir que esse não é o nosso a segunda formação, mas não vai ser a última, né? Fabiola, você quer falar? Pode falar, Fabiola. Ô, gente, desculpa que essa plataforma eu estou também experienciando a plataforma. Então, assim, eu estou meio criancinha, assim. Desculpa peraí, só um minuto. Nayara, desculpa, viu? Mas é porque eu não tinha visto, não tinha me atentado ao seu comentário. Você disse que por isso acho tão interessante a construção do planejamento, porque planejamos de acordo com as demandas e repertórios que são trazidos pelas crianças, né? E Sandra complementa, né? E nunca um planejamento único, né? Então, a gente... Deixa eu ver aqui mais. Peraí. Então, sobre essa questão do planejamento, né? Eu sempre digo que o professor, ele é um mediador, né? E a gente é eternamente uma pessoa que vai estar observando, né? O tempo inteiro a gente está observando, né? A gente está observando as movimentações da nossa turma. Na adaptação, a gente faz aquela sondagem, que é o período onde a gente faz as anotações, a gente vai percebendo como as coisas vão se relacionando dentro da escola, dentro ali da sala, fora daquele ambiente, todos os ambientes que a gente vai explorando naquele período, e a gente percebe que o planejamento, para receber essas crianças, é extremamente importante, né? Para dar continuidade a toda a movimentação, que você bem sabe, Nayara, você, Sandra, também, e todos aqueles que conhecem um pouco da educação infantil, ela é interativa, né? É o espaço do movimento, né? Do diálogo, do conhecer, do explorar. Então, é por isso que é tão importante, a gente sempre fala nisso, né? O que a gente tem de força, né? É esse momento desse planejamento, né? E você tem toda a razão nisso, né? E aí, agradecer também, o Cirilo falou, né? Desse momento, dessa importância, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu preciso passar para minha colega Ciliane. Se dependesse de mim, eu ficava falando a vida toda, né? Mas, né, vamos passar. Vou só concluir, então, aqui rapidamente o que eu estava falando, que é exatamente isso, então. Então, a gente pensou uma formação, né, pautada em 2 módulos, como a gente já explicou para vocês, esse módulo que é remoto e o módulo que é presencial agora, nos finais de semana do dia 10 e do dia 17 de novembro, né? Esse mais especificamente mesmo para os professores ali da região centro-oeste. Caso sobre alguma vaga, a gente está fazendo a distribuição das pessoas dentro que a gente tem vagas, mas a preferência é para o pessoal ali do centro-oeste. Se sobrar alguma vaga, a gente vai colocar no grupo, caso algum professor de fora dessa região do Centro-Oeste tenha interesse, né, de Vitória, ali da Serra, da região serrana, né, tem interesse até Colatina, a gente não vai deixar de atender vocês por isso. Essa parte presencial lá vai ser fundamental, porque a gente vai estar experimentando, né, a gente vai estar testando esse kit paradidático que a gente tanto fala nele, né. Então, vai ser um prazer ter vocês lá, né? E acho que a Fabiola terminou muito bem a fala dela com essa imagem que a gente está vendo, né? Ser significa ser para o outro, né? A gente tem se preocupado nesse tempo inteiro em que tudo que nós possamos produzir no laboratório, nas pesquisas que a gente faça, seja compartilhado, né? E porque, de fato, isso é através disso que a gente também vai
se significando, vai se compreendendo, né? E nessa parte final, hoje essa sessão é a maior delas, né? A gente deixou um tempo maior, porque exatamente essa questão da educação infantil, mas a Ciliane, ela vai entrar, então, numa fase mais específica. A Fabíola deu uma panorama mais teórico-metodológica dessa questão da educação infantil e da prática docente na educação infantil, e a Ciliane vai nos apresentar, então, um pouco dessa experiência, vai compartilhar com a gente um pouco dessa experiência de uma professora que leva para a sala de aula todas essas questões que a gente vem discutindo no Arte Pública Capixaba já há algum tempo, né? Não sei se a Ciliane está voltando aí. Então, Ciliane, com você, então, aí a fala, tá? Obrigado a todos vocês, então, novamente, que estão com a gente esses dias todos. E obrigado, Fabíola e Ciliane, pelo prazer de ser orientador de vocês, de ser parceiro de pesquisa de vocês. Obrigadão. Boa noite a todos e a todas, né? Eu sou Ciliane, professora de arte na educação infantil no município de Vitória, já há 15 anos, né? E também pesquisadora do Lema desde 2011. Trazer para as nossas práticas todas as pesquisas que são feitas, né, no laboratório. E na educação infantil isso é realmente um desafio, né? Porque a educação infantil nós não temos disciplinas, né? Nós temos áreas de interesse, nós não temos sala de aula, né? Nós temos espaços de experiência. E toda essa abordagem que a Fabíola colocou para a gente é para nos dizer que nós somos embasados legalmente em relação a uma forma de trabalho na educação infantil, que é a forma pelo viés da ludicidade, né? Pelo viés da brincadeira, pelo viés do prazer. Então, assim, nós temos embasamento legal para seguirmos o lúdico, para aplicarmos estratégias prazerosas, eu acho que são a palavra que mais se encaixa, em relação a tudo que envolve a educação infantil. Acho que não é novidade para você, quer dizer jogo, né? Como diz lá a origem da palavra, porém, assim, o que é importante nisso é sabermos que jogo em relação ao que envolve os preceitos que definem uma brincadeira. O que define a brincadeira, né? O prazer, a imaginação, fazer de conta, a liberdade, criar e recriar, não é? Tudo isso no espaço-tempo. Então, assim, quando você tem uma estratégia, uma metodologia que envolve... Desliga sua câmera para ver se o seu som melhora. Posso falar? Essas direções, então você Ciliane, desculpa interromper, é que o seu áudio está cortando bastante, o pessoal está falando no chat. Seu áudio está cortando bastante. Para talvez tentar não desligar a câmera, tenta a sugestão que eu tinha dado lá de entrar com o seu celular, entrar no link com o seu celular também, aí você talvez tenta usar o áudio pelo celular. E aí você desativa o áudio aqui da sala, ou fica mais perto do modem aí na sua casa. Para desativar aqui, você, né, tem uma setinha branca. Não perde o modem. Mas quando eu falo desativar o áudio aqui, então, não. Você entra também... Não, sim, eu fico só com a imagem aqui. Não, tenta entrar pelo celular, que a conexão... Eu vou entrar pelo celular, né? E aí você tira todo o som do computador. Agora eu entendi. É para não causar microfonia. Assim. Espera aí, estou quase chegando.
Aí lembra de tirar o volume do computador, tá? Para não sair som na caixa de som do computador. Para sair só no celular mesmo. Enquanto a Ciliane vai se conectando ali, só para dar um pouco de continuidade a essa questão que a gente está discutindo, uma das coisas que, de fato, tem nos levado a trabalhar essa dimensão híbrida das formações, né? da formação, tanto no modo presencial como remoto, é exatamente a gente ir aprendendo a lidar com essas tecnologias, porque, como eu falei ali, a gurizada que está aí, está crescendo dentro dessa era tecnológica, e somos nós, professores, que temos que correr atrás deles, porque eles estão melhores do que a gente, né? Só que, no caso, está dando eco agora. Eu desativei aqui o áudio do computador. Vou desativar de novo, mas parece que... Você tem que diminuir todo o som do seu computador, você tem que tirar todo o som dele. Não é só... Você fecha o microfone do computador e retira todo o som. Ô, Ciliane, bom, se você conseguir fazer isso, ótimo. Melhorou? Agora sim. Tá me ouvindo? Sim, sim. Uhum. Tô com áudio agora? Tá. Tá sim. Então, acho que dá para continuar, né? Ok, pessoal? Ok. Tá ótimo. Deixa eu colocar o celular pertinho aqui. Então, eu estava falando que nós somos amparados legalmente para trabalhar na educação infantil por um outro viés, que é o viés da ludicidade. E esse viés, na maioria das vezes, ele não envolve os processos tradicionais, né, do ensino-aprendizagem. No caso, quando a gente fala em ludicidade, a gente está falando das diretrizes, assim, das regras do jogo de brincadeira, que envolve a imaginação, que envolve o faz de conta, que envolve o prazer, que envolve a liberdade de criação e de modificação daquele jogo, né? Então, quando você vai por essa metodologia, você está indo pelo viés do lúdico, porque a gente sabe que a criança, ela interioriza e ela ressignifica, né? Então, como é que a gente pode tomar posse disso na educação infantil em relação à educação patrimonial, né? Aí é sobre isso que eu vou estar trazendo meu relato de experiência dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo na Prefeitura de Vitória, em relação à educação patrimonial, justamente por esse viés da brincadeira, por esse viés do prazer, por esse viés da liberdade, por esse viés do faz de conta, que é o viés que nós somos amparados legalmente para trabalhar na educação infantil, além de outros, claro, né? Eu vou começar, então, a apresentação. A minha forma de trabalho na educação infantil, eu sempre, em relação ao patrimônio, né, eu sempre começo pelo eu da criança. Toda criança, apesar de uma idade ainda muito tenra, ela já tem ali o seu sentido de afeto, né, dentro dela. Então, eu separei essa apresentação em duas partes. Uma primeira parte, onde a gente trabalha e oportuniza ela a colocar em forma de registro, seja escrito, né, outras formas,
o afeto que existe dentro dela, esse start, que ela já possui, porém a gente oportuniza essa percepção de que ela já possui, né? Então, a gente vai trabalhar, no primeiro momento, com o que pertence ao mundo interior dela, né? Vamos lá. Eu não estou conseguindo acessar as imagens. Pode dar um help aí, Evandro? Uma apresentação, você não está conseguindo passá-la? Logo abaixo, Oi? logo abaixo da capa aí, não tem uns botões escrito slide, logo abaixo da imagem na tela, com um botão para passar para frente e para trás, não? Tem sim, porém, quando eu passo para frente, ele volta para a capa anterior. Se você está usando aquelas teclinhas para cima e para baixo no teclado do computador, você viu isso? Não, essa setinha no teclado, ela não funciona. Então, só um momentinho. Isso, perfeito. Certo. Então, essa imagem faz parte, né, dos afetos que habitam em mim. Minhas pessoas, né? E esse trabalhinho intitulado Foto, Origem, ou melhor, a Origem das Bandeirolas, foi um trabalho que nós fizemos naquela época de junho, né, na festa caipira, onde é comum que a escola use bandeirolas, né? Na minha escola não é comum que eles impeçam, mas mesmo assim eu fiz questão de fazer as nossas bandeirolas. Poucos sabem que a origem da bandeirola, ela tem a sua origem em homenagear alguém, tá? Onde os três santos, o Santo Antônio, o São João e o São Pedro, eram os homenageados. Então, assim, foi possível entrar nessa questão da origem das bandeiras, né? E falar dessas pessoas homenageadas, falar do Pedrinho, falar do Joãozinho, falar do Antônio, como sendo meninos, né, muito queridos pela comunidade, mas que cresceram, e quando ficaram velhinhos, eles, né, infelizmente morreram, mas as pessoas queriam ter eles ali de alguma forma. E então fizeram grandes pedaços de papéis, né, bandeiras, e desenharam ali o rostinho deles, para que de alguma forma eles estivessem presentes nas festas. Ou seja, a gente não precisou de entrar em cunho religioso, mas foi uma forma que eles entenderam que as bandeirolas, elas tinham a sua origem em homenagem, e daí a proposta foi que cada um colocasse em sua bandeira, né, o desenho de alguém especial para eles. Então, aqui a gente tem, foram várias, né, eu trouxe só 2 exemplos, a gente tem aqui o Papai Carlos, né, ele falou, tia, eu vou fazer Papai Barrigão, Papai Carlos. Então, ele fez aqui o pai dele, homenageando o pai dele nessa bandeira, e o segundo, laranja e azul, é o tio Bocão. Ou seja, eles averiguaram dentro deles pessoas especiais, né, que foram selecionadas para estar ali sendo homenageadas. Então, isso daí já é o embrião do sentimento de afeto, né, que eu prefiro começar dessa forma, uma forma deles estarem olhando para dentro de si e retirando dali formas e pessoas e motivos de afeto e estar externalizando isso de alguma maneira. Deixa eu ver se consigo passar, tomara que dê certo. É a mesma coisa, vai e volta. Isso. Você me avisa que eu passo para você. Melhor, Bom, saindo de dentro de si, né, saindo das pessoas especiais para si, a gente vai, então, para os lugares especiais. Com o uso do tablet em sala de aula, né, e a gente não pode correr da tecnologia, sempre que possível, né, e oportuno a gente usa, a gente fez ali, dentro de um trabalho que está correndo, que é sobre o ponto, né,
o ponto, a menor marca gráfica, né, mas as importâncias e as possibilidades que se tem com o ponto, eu mostrei para eles, em cada pontinho, no Google Maps, na verdade, tem um universo atrás. Na verdade, tem um lugar, né? E eles ficaram assim, encantados ao saber que por trás daquele pontinho vermelho se escondia, por exemplo, o local da escola. Então, ali a gente foi procurando, tia, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma praia, isso aqui é um restaurante. Para fugir um pouco do retângulo do papel, a gente fez esse formato, né, de ponto, né? E a proposta foi que cada um desenhasse um lugar de afeto, um lugar importante para ele, né? Então, veja só, a gente sai ali de quem é importante na mente dele, né? Da pessoa familiar, do círculo, e agora a gente vai para os lugares. E aí a gente tem, então, a Liz, né? E depois você pergunta o que foi que a criança desenhou, tia, isso daí é uma casa de praia. É casa de praia? É uma casa de praia, beleza. Conversei com a mãe dela, e perguntei, que legal, a Alice fez uma casa de praia, né? Vocês têm uma casa de praia? Ciliane, não existe casa de praia. A gente não tem casa de praia. Eu falei, como assim você não tem casa de praia? A Alice desenhou com muito capricho, inclusive, uma casa de praia. Olha, eu vou procurar saber, mas a gente não tem casa de praia, a gente tem um sítio. Olha, vê direitinho, porque existe uma casa de praia. E, pessoal, realmente existe. Essa casa de praia é um quiosque na curva da Jurema, tá? É um quiosque na curva da Jurema, ou seja, é uma casa, quiosque é uma casa, para todos os efeitos, e a praia está na frente. Então, o quiosque que ela frequenta, né, ali a praia, onde talvez a família compre alguma coisa, é um lugar de afeto para ela, um lugar de lembrança, é um lugar que vai passar muitos anos na vida, mas ela vai sempre ter esse lugar como algo especial para ela, um lugar especial para ela. Então, aí foi a casa de praia da Liz, na verdade, o quiosque, né, que existe na beira de uma praia aqui na cidade. E a outra é o sítio do Marimbondo. O que é esse sítio do Marimbondo? É o local onde ela, e o nome é esse mesmo, né, o local onde ela viveu até o ano passado, né, numa região aqui em Vila Velha. Então, aí foi a forma de oportunizar para as crianças o meio delas colocarem para fora os seus lugares de afeto. Pode passar. Então, aqui já com um grupinho um pouco menor, estou falando, a atividade anterior foi com criança de 5 anos, né? E esse daí é com criança de 3 aninhos. Tratando ali na visualidade do que tem na nossa cidade, né, trazendo à memória o que tem na cidade, tratando ainda em relação aos lugares de afeto, questionando eles, e aí, na nossa cidade tem o quê? Foi quando o Bento falou, na nossa cidade tem barco, tio. E claro, Vitória é uma ilha, né? Então, o barco para eles é uma constância, uma realidade, é uma coisa assim muito comum. Ok, então vamos valorizar essa lembrança, essa coisa que ele pontuou, né? Na minha cidade tem barco, vamos então para fora. A gente fez uma atividade que eles acharam assim super legal, aonde fizemos os barquinhos, né? Eles pintaram os barquinhos com cotonete colorido e a gente distribuiu várias bandejas de água e aí eles brincavam com o barquinho. Assim que o barquinho era colocado na água, explodia em cores. E assim, foi aquela coisa mágica, né? Nossa, que legal, a água ficou azul, a água ficou amarela, a água ficou vermelha, e foi à tarde ali brincando com os barquinhos, e foi uma forma, assim, que eles tiveram prazer em estar ali, foi uma forma em que eles tiveram prazer de pontuar o que tem na cidade deles, de fixar isso na mente, né? Foi uma forma de brincadeira, uma forma que a nossos olhos, ao nosso olhar pode ser simples, mas que, para ele, no processo de valorização do que tem na sua cidade, é uma forma lúdica e uma forma de prazer para que ele fixe isso na mente, na memória, né? Antônio Damasio, um neurocientista, ele fala que é muito importante que as coisas venham pelo viés da emoção. Então, na educação infantil, a gente tem essa oportunidade de utilizar a mágica, né? A experiência estética, aquilo que brilha aos olhos, como forma
de atingir a emoção da criança e termos um resultado a longo prazo muito bom. Pode passar. Aqui, ainda nessa parte, né, do meu ambiente, né, daquilo que me cerca, a gente fez uma atividade dos trajetos afetivos. O que é isso? A proposta foi que eles desenhassem o que eles acham de interessante no caminho de casa para a escola. Então, no caminho de casa para a escola, o que você tem de legal? O que você acha interessante? E aqui, então, a gente tem um relato, onde da esquerda para a direita, né, a Raquel faz o Rubem Braga, que é a nossa escola. Do lado tem o Colégio Adventista, né, que é realmente do lado da escola. Do lado tem a igreja, que pertence à escola. E aí ela dá um salto grandão, ela passa por um jardim, até que ela chega na casa dela. E é interessante notar, da mesma forma que o desenho, a criança desenha aquilo que ela entende, né, do que ela está imaginando, ela desenha aquilo que ela sabe, ao relatar o que ela vê nesse caminho, ela coloca aquilo que ela realmente conhece. E vai ter uns saltos, né? Lógico que ela não vai fazer tudo que existe, mas às vezes ela coloca até coisa que não tem. Por quê? Porque são itens que são familiares à mente dela em relação ao entorno da casa, ao entorno da escola. Pode passar. Aqui a Vitória já retrata o mar, né? É a casa dela, a igreja, avião. Avião e igreja aparece muito nos desenhos, porque a gente trabalha do lado de um hospital, então tem muito avião, muito helicóptero, né? Baixando. A ponte, prédio, e o interessante é ela colocar a questão do mar, que também, né, é bem visível, né, para quem mora em Vitória e para quem mora perto da escola, no caminho para a escola, o mar ali está bem perto. Pode passar. Aqui foi bem interessante, né, o desenho do Arthur, também fez o trajeto dele. Ele fala que tem um velho no caminho, não sei que velho é esse, não sei se é uma pessoa que fica no sinal, mas é uma pessoa que faz parte do imaginário dele, da tradução do imaginário dele, né? Ele colocou o último item à direita, é as 5 pontes, para quem conhece, ela é exatamente assim, com essas ferragens, né? E o aviãozinho, ou seja, é uma forma deles estarem colocando em registro aquilo que eles observam, aquilo que de alguma forma os toca, de alguma maneira, né? Só que esse menino, ele mora em outro município, ele mora em Cobilândia, e engraçado que o relato dele começa na ponte. Essa ponte, ela é o que liga Vila Velha à Vitória. E realmente, quando eu era criança, eu também me vislumbrava muito com essa ponte. Quando eu chegava na ponte, parecia que todos os meus sentidos se abriam. E o mesmo acontece com ele, pelo jeito, né? É a ponte, a árvore, a pessoa, né, que existe, e até chegar no último itemzinho, que é a escola. Pode passar. Bom, agora a gente vai para uma ação, né, que é como que as coisas da cidade podem se traduzir em itens de composição. Porque do mesmo jeito que a gente tem as linhas, as cores, as formas, né, o que você tem de objeto ao seu redor também são itens de composição, igualmente falando. Então, aqui, observe que a ideia é fazer uma ilha, onde o solado do sapato deles faz o papel de ilha, tá? A gente fez um montão de carimbo, sujei um montão de sapato, né? E a gente carimbou ali na folha de chamex o sapatinho, né? E em volta eles fizeram uma composição. E aí eu escolhi esse porque a gente tem ali na parte de cima o Penedo, tá? Então tem uma montanha e tem um barquinho, que é o nosso Penedo. Não sei se alguém conhece. E ali ele colocou, então, um item, né, que é, por sinal, um item da cidade, visível ao alcance dos olhos dele. Pode passar. Bom, então essa foi a parte em que a gente dá atenção ao que está dentro dele, né, e o que chama a atenção dele no caminho. Eu começo
está mais perto, né, que é a escola, a casa, e aí vai ampliando para a cidade toda, né, até onde ele consegue alcançar, até onde ele tem experiência, né, no trajeto dele, nos espaços de vivência, né. Essa segunda parte, a gente faz essa parte, assim, mais preliminar, de mais, onde ele pode se ver por dentro, né, por assim dizer, se examinar, a gente passa para a cidade. Aí, ao contrário, a cidade que me abraça. O que tem nessa cidade, né? O que essa cidade traz para mim? De que forma ela me abraça? O que a cidade quer me dizer? Né? Que mensagem algumas coisas da cidade estão querendo me dizer? Por isso que eu intitulo, né, a cidade que me abraça. E a gente começa por um patrimônio material que vocês também devem conhecer, mesmo estando na região norte, que são as paneleiras, né? Um patrimônio material conhecido nacionalmente, né? Pode passar. Aqui a gente tem uma experiência de comparação entre as argilas, que são a argila comum, comprada no mercado comum, e a argila da onde é extraída o barro usado pelas paneleiras de Goiabeiras, né? Não é o barro comum, elas tiram esse barro lá do Vale do Mulembar. Então, durante a aula, eu mostrando o processo para eles, né? Mostrei fotos de como que a argila é retirada, como que ela é pisada, né? Para poder tirar as impurezas, como que ela chega, né? Até as paneleiras, todo o processo de fabricação e queima e tal. Então, eles quiseram experimentar uma argila de verdade. E a argila de verdade, para eles, é a argila da paneleira, né? Soou assim, como se a argila que eu tivesse levado não fosse uma argila de verdade. Não, Chico, se você está mostrando a paneleira, então a gente quer a argila da paneleira. Então vai, Tia Ciliane, lá no local de fabricação das panelas, né? Pode passar. E levo para eles a argila, né, da paneleira. E eles, então, estavam ali fazendo a panelinha com a argila de verdade. A paneleira, não sei se vocês sabem, mas elas têm uma vassourinha, que é a vassourinha que elas passam ali na aguada de tanino, né? Tanino é uma água, assim, colorida, preparada, com a casca de uma planta do manguezal. Então, vira mesmo uma aguada onde eles passam na panela e ela consegue essa coloração escura, tá? Então, a gente foi no quintalzinho da escola, pegamos o machinho, fizemos ali as vassourinhas, tá? Essa foto de cima, eles estão quebrando a raiz, eu levei também a raiz para eles, então a gente fez ali o processo de quebrar as raízes, colocar na água, esperar essa maceração, né? Para poder ficar essa aguada onde elas passam na panela. Pode passar. Bom, aqui é a hora da queima. Por que eu estou mostrando todo esse processo para você, né? Porque se as paneleiras é um patrimônio nosso, patrimônio material. Se a paneleira a panela de barro é um patrimônio, então todo o processo é. Então, se no seu município tem algo que é patrimônio, o interessante é você abre o áudio, Ciliane. Ciliane. O áudio, Ciliane. Seu áudio, Ciliane. Não, você fechou. Não, o áudio que está fechado é o do computador, que era para estar fechado mesmo. Mas vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu parei em que altura? Eu parei em que altura? Eu falei das panelinhas? Falei das vassourinhas? Acho que na sequência ali que você falou assim, se toda a questão, se a panela de barro é um patrimônio, tudo processos também. E se as pessoas têm um patrimônio material ou imaterial na sua cidade, aí você ia continuar. Exatamente. Se a pessoa tem um patrimônio a ser trabalhado, não basta só a imagem daquele patrimônio. A gente tem que pesquisar e trazer para as crianças todo o processo que trouxe aquele item ali, entendeu? Daí a importância de estar passando para elas, né, todo o processo que envolve a fabricação de panelas. Aqui, no caso, a gente está na hora da queima.
A minha intenção era fazer uma fogueira de verdade, né? Claro, né? Protegida, uma certa distância. Só que aí entra a questão... Como é que é, Fabíola? Bom, só que aí entra a questão do faz de conta, por motivo, inclusive, de segurança, né? Além da gente proporcionar ali um faz de conta de queima, futuramente, se ela fosse brincar de panelinha e quisesse fazer uma queima, ela não ia achar que precisa recorrer ao fogo de verdade. Então, a gente, na educação infantil, a gente tem que se atentar para todos os lados. É um olho no padre, outro na missa, literalmente. Tem que pensar em todos os aspectos, inclusive o aspecto de segurança. E ali, a gente, em vez de fazer o fogo de verdade, como era a minha intenção, nós fizemos um fogo de mentirinha, aonde eles fizeram a fogueira, ali a gente tem carvão, ali a gente tem os papéis, né, cores quentes, cores frias, simbolizando a fogueira, as palhas e as panelinhas, então, estão ali queimando. Pode passar. E é tão verdade que essa menina, na hora de fazer a comidinha da panela, ela correu ali e pegou o fogo, tá vendo? Na foto anterior, eu esqueci de mostrar, mas eles estão segurando a vassourinha. A vassourinha. Por quê? Porque a panela ela é pintada, né? Ainda quente. Então, foi quando nós tiramos aqui a panelinha do fogo que eles passaram a tinta, né? Passaram a aguada de tanino. E aqui a gente tem a representação de 3 tipos de panelinha. A de cima é a panelinha com o barro do mulembá passado a aguada de tanino. A do meio também é do barro do mulembá, porém sem aguada. E a maiorzinha, né? Primeiro plano aqui, ela é uma argila comum. E aí a gente entra na área da comparação, né? Por que uma é assim, a outra ela tem mais sujidade, né? Ela tem mais pedrinhas, então eles puderam comparar na prática os 2 tipos de barro. E aqui foi uma brincadeira, porque a tia, será que só pode fazer muqueca? Não, na panela de barro você faz qualquer coisa, né? E aí eles fizeram, então, a brincadeira de comidinha dentro da panela. Pode passar. Bom, da fabricação da panela, a gente não precisa tirar só a panela, né, pessoal? Aqui foi uma composição usando os itens que as paneleiras usam lá no galpão, que a gente pode ver lá o carvão, né? A própria aguada, né, do tanino, e fizemos também ali uma tinta usando a argila do Vale do Mulembá. Então, aqui é uma composição com carvão, com a argila do Mulembá e com a aguada, que é usado para pintar a panela. Essa parte mais escura as linhas, né, é o carvão, a parte mais escura é a tinta de argila, e essa laranjada aqui é a aguada de tanino. Foi uma experiência bastante interessante, que eles viram que existem outras possibilidades também. Pode passar. E aí a gente apresentou o monumento à paneleira. Para quem não sabe, esse monumento fica aqui perto do Santos Clube, né? Tem esse monumento, aonde cada um pôde ali desenhar, né? Fizeram um desenho de memória. Eu comecei esse momento com a imagem da paneleira, com a imagem do monumento, na televisão. Mas eles se travavam. E não é a primeira vez que acontece. Quando eu tiro a imagem, o desenho sai, tá? Só uma dica. E aí, tem o desenho da Clara, né? Olha que interessante. Não sei se eu trouxe mais. Eu tô correndo um pouquinho, tá? Pode passar. Bom, aqui foi uma brincadeira que nós fizemos, um circuito pela cidade. Na verdade, foi um caça ao tesouro, tá? Foi um caça à menina da panela. Então, a brincadeira era andar pela cidade, lógico, de ônibus, né? Ônibus fretado pela prefeitura. E nós tínhamos que procurar onde que estava essa menina da panela, dentro ali do contexto do patrimônio em relação às paneleiras. E nós visitamos, então, vários monumentos da cidade, né? Esses monumentos, nós já tínhamos passado por eles na sala de aula, já tínhamos conhecido foto, né? Um pouquinho da história de cada um.
Essa que aparece no meio é a dona Dominga. A gente perguntou para Dominga, você sabe onde que está a menina da panela? Gente, a Dominga mora ali há tanto tempo, não soube dizer para a gente aonde que está a menina da panela. As 4 estações também não souberam dizer. E eles perguntaram também ao monumento, ao expedicionário, ao soldado mais para cima, ninguém. Eu perguntei, algumas pessoas da rua, ninguém sabia onde ficava, tá? Mas, por fim, a gente encontrou a menina da panela. Só que antes disso, a gente faz um suspense, né, galera? Faz um suspense. Antes de chegar na menina da panela, eu falei que a gente não ia encontrar. Ficaram bastante tristes, porque andaram tanto e, poxa, tia, a gente não vai encontrar a menina, ninguém sabia. Mas eu tinha combinado com o motorista da gente passar em frente, né? De passar em frente o Sam's Club, que é um hipermercado. Então, vamos embora, né? Mesmo assim, valeu a pena o passeio. E eu falei com ele, você passa bem devagar, tá? Eles têm que enxergar essa menina. Eu deixei para que eles descobrissem o monumento. E assim foi. A gente passou bem devagar e um sinalizou, né? E deu aquele grito. E naquele grito, todo mundo quis ser dono da descoberta. E tá lá ela, tá lá. E eles reconheceram, porque eles desenharam essa menina, né? Desenharam na sala de aula. E por fim foi aquela festa, porque finalmente encontraram a menina da panela, e a gente desceu no monumento, pode passar a foto. E a gente fez, então, uma muqueca, né? A gente fez a muqueca, agora para valorizar a muqueca capixaba, né? A gente fez ali os ingredientes, eu levei o azeite, o tomate, a cebola, cada um está segurando um raminho de coentro, e a gente fez ali, então, a muqueca, peguei emprestada a panela da menina, né? Fizemos, então, a muqueca, o peixinho foi um dourado, eles estão segurando o peixe, né? De cartolina fresquinha, e a gente fez, então, a muqueca na menina da panela, no Monumento às Paneleiras. Foi um momento, assim, muito divertido, foi um momento, assim, que eles se lembraram até o final do ano, contaram para os pais, né? Foi um momento, assim, muito válido. A gente saiu da sala de aula, a gente fez um passeio, a gente conheceu os monumentos de perto, fizemos ali uma vivência, uma brincadeira, puxamos a emoção em relação ao monumento à paneleira. Pode passar. Bom, aqui foi o nosso trabalho com o Araribóia, né? O Araribóia é um índio, né? Um monumento ao índio, né? Que tem aqui na Ilha de Vitória. Inicialmente ele era um monumento ao indígena brasileiro, e depois acabou sendo atribuído a um índio específico, que é o Araribóia. Aqui é uma brincadeira que a gente fez, novamente pelo viés da brincadeira, né? O Emanuel foi o nosso modelo, ele virou o desenho do Araribóia, né? E qual que era a brincadeira? Cada foto que eu mostrava, se percebia que o indígena não estava no mesmo lugar, tá? Eu fiz isso de propósito, porque esse monumento ele tem um histórico de andança muito interessante para a cidade de Vitória. Cada prefeito que aparecia no passado tirava ele de lugar. Ficou desaparecido um tempinho, mas depois retornou, e daí surgiu até uma marchinha de carnaval, bota o índio no lugar. Por isso que está aqui o título, esse bota o índio no lugar, né? Hoje não poderia, hoje seria indígena. Mas na época, na década de 60, bota o índio no lugar é a letra de uma música. E a partir dessa letra, dessa música, a gente fez uma brincadeira, que eles tinham que colocar o índio no lugar. Pode passar. Aqui eles estão correndo com o índio. Porque tinha um certo ponto onde a gente fez um cenário de Penedo, né? Eles tinham que fazer um circuito no pátio, segurando esse índio, sem rasgar, tá? A equipe que rasgasse perdia. E retornar com ele no lugar. Então, assim, dividir a sala de 25 em 4 equipes, e uma ia passando para a outra, tá? E eles tinham que retornar o índio no lugar, sem rasgar o índio, ok? E foi, assim, bastante divertido. Não foi tão divertido quanto na vez anterior, porque eu fiz com um papel um pouco mais forte, então ele não rasgou, tá? Então, assim, usa um papel... Da próxima vez eu vou usar um papel um pouco mais frágil, porque tem a parte do restauro,
E o carinha, o aluno que estava lá na parte do restauro, com uma fita crepe na mão para restaurar o índio, nem trabalhou, porque o índio não rasgou. Não tem que rasgar, mas você tem que dar ali o máximo de vivência, o máximo de suor, o máximo de acontecimento possível, tá bom? Saímos dessa brincadeira. O que eu faço com esse índio? Tinha uma menina que ela estava aniversariando. E ela falou o seguinte: tia, eu quero esse índio para eu poder brincar. Ele vai ser meu porque hoje é o meu aniversário. Beleza. Pegou o índio, vai brincar então com o índio. Lá é uma gaiola. Terceira foto, né? À direita, o índio está lá pendurado na gaiola. E ela brincou realmente o tempo todo, os 40 minutos de pátio com esse índio. Pode passar. O índio literalmente andou. Olha que interessante. O índio está no escorregador, o índio está dentro da casinha dormindo, o índio está balançando. Gente, olha que fantástico. Ela brincou o tempo todo com esse índio, de vez em quando alguém chegava e brincava com ela, mas ela tomou posse completamente do Araribóia. E essa menina, se você chegar e perguntar para ela assim, Liz, o que é um monumento? Ela tira de letra, ela sabe exatamente o que é, tia. Um monumento, a sala toda responde, mas ela responde assim, numa elegância, sabe? Sobre o que é um monumento. É o grupo 6, esse daí, crianças de 5 anos, né? De 5 a 6 anos, você já pode colocar um pouquinho de conceito, né? Que eles pegam fácil. Pode passar. Aqui é ela brincando, né? O Araribóia está ali sentado na gangorrinha. Pode passar. Bom, aqui é a Dona Dominga, né? A Dona Dominga, como que eu vou trazer a Dona Dominga para ele? A primeira coisa foi desmistificar essa questão do senso comum, que é achar que a Dominga era mendiga, né? Então, o primeiro aviso que a gente dá é a Dominga era uma cidadã comum, tá? Esse daí era o trabalho dela, catar papel, qualquer coisa que ela achava interessante na rua. Ela não era uma pedinte, ela não era... não revirava lata de lixo, não era mendiga. E isso é ótimo, porque na educação infantil, eles ainda não têm esse imaginário falso, né? Esse imaginário falsamente trazido. Então, assim, é bom deixar essa consciência para eles, né, nessa oportunidade. Porém, a Dominga carrega um saco. E aí, o que tem nesse saco? Então, foi a hora em que eu escutei deles o que cada um achava que tinha nesse saco. Eu não estou aqui com a listinha, né, porque eu fiz uma lista do que cada um achava, vou citar só alguns. Bom, um acha que no saco tem cobra, tá? É um saco de cobra. Outro acha que é um saco de pão de queijo. Outro acha que é um saco de pão. Outro acha que é um saco de cabelo. Vê se pode. Mas o que a maioria acha, pessoal, é que é um saco de água. Olha só, nunca imaginei que 3 ou 4 alunos fossem achar que era um saco de água. Acharam também que era saco de comida, saco de macarrão, mas o saco de água. Olha que interessante, eles viram, olha como que a postura da Dominga, né, segurando esse saco que parece estar pesado. O que veio no imaginário deles é a necessidade suposta dela, um saco de água. Ou seja, eles entenderam ela como uma pessoa sedenta, uma pessoa cansada, que é o que a escultura mostra. Eu não precisei de dar close no rosto dela, não precisei de falar muita coisa. Eles sentiram. Ou seja, quanta coisa que estava dentro desse saco e que, se eu não perguntasse, ia passar por alto. Eu não ia poder compartilhar com eles esse imaginário do que pode ter no saco dessa senhora. E eu não contei para eles, né, no dia, o que tinha no saco. Depois, eu falei, né, que no saco dela tinha vários itens, várias coisas, mas o que mais tinha era papel, né? A Dominga, ela buscava, mais do que outros itens, papel. Então, agora eles sabem que a Dominga, ela carregava dentro desse saco, entre outras coisas, não era só papel, mas
né? Na maioria das vezes é papel. E nós vamos fazer, então, uma atividade com os papéis que estão dentro do saco da Dominga, né? E aqui do lado é um desenho, né? O desenho da Dominga. Aqui a Dominga tem o cabelo branco, né? E interessante que ela não está carregando o saco está no chão, e a gente tem que dar essa liberdade, tá, pessoal? Isso faz parte dos parâmetros da própria arte contemporânea, né? Essa liberdade de expressar tal qual a sua imaginação. Pode passar. Outra Dominga, né? Cada um representou a Dominga conforme achou melhor. Eu trouxe só esses exemplos, mas a gente tem Dominga Princesa, a gente tem Dominga Apaixonada, a gente tem Dominga Barbie. Saiu Dominga para todos os gostos, tá bom? Pode passar. Sim, isso foi feito com massinha, tá? Massinha de modelar. Para fugir um pouco, né, da canetinha, então a gente fez com massinha de modelar, e aí depois eu passo cola para poder fixar, porque senão depois a massinha vira sal. Última parte que eu trouxe para vocês foi no grupo 4, que compreende crianças de 3 anos e meio, né? Foi a Catedral de Vitória, creio que a maioria conheça, né? Tentei pegar exemplos assim bastante conhecidos para vocês também. Catedral de Vitória. Então a gente entra então na catedral, né? Que é um item da cidade, né? Que é um patrimônio nosso. Pessoal, o que é a catedral? Catedral é um lugar que você entra, né, para meditar. O que é meditar? Ficar em silêncio, né, refletir. E a nossa assistente que estava ali, que adora na catedral, lá é uma delícia, um silêncio. E aí um aluno falou, é o lugar de falar com Deus. Sim, é o lugar de falar com Deus. Olha, eles entenderam a essência da catedral de uma forma que eu não pensei que eles fossem entender. Então, aqui, eu mostrei os vitrais da catedral, né? O que vai prender mais a atenção de uma criança na catedral? Os vitrais, os desenhos. Então, a gente focou nos vitrais. Aqui, então, eles estão construindo, né, os vitrais, porque eu falei para ele que nós íamos construir uma catedral. Aí a gente viramos a mesa, a gente tem que oportunizar essa questão de sair do que é comum. Então, o virar a mesa, né, já é uma forma de você tornar a sala um pouco diferente. No que você vira a mesa, no que você pinta o solado do pé, no que você oportuniza outras coisas, facilita você para o trabalho futuro, para futuros trabalhos, né? As famílias se acostumam com a sua forma de trabalho, as crianças se acostumam também, tudo flui de forma mais favorecedora. Então, viramos. O que eu tinha feito? Eu peguei papel contact, tá? Papel contact, deixei ele virado, a parte que cola para o lado deles, e colei esse papel com fita crepe nas mesas, ok? Então, eles tinham a parte que cola, adesiva, voltado para eles. A gente rasgou ali, quem rasgou foi eles, tá? Eu dei vários piquezinhos com a tesoura no papel celofane, porque aí eles conseguem puxar e rasgar. Então, eles começaram a colar. Como a gente estava trabalhando com figuras geométricas, então daí surgiu várias figuras geométricas. Ou seja, a professora Maluca está com 2 coisas ao mesmo tempo. Não tem importância nada. Eles estão aqui com os retalhos do papel celofane que eles rasgaram, então colando no contact, tá? Embaixo aqui, eles estão desenhando, porque o vitral tem desenho, né? Então, eles estão desenhando. Só lembrando que, durante essa atividade, eu acho que nem na catedral tinha uma reverência tão grande. Só um minuto. Nem na catedral tinha uma reverência tão grande, porque eles entenderam, tomaram posse do sentido de catedral. E foi muito engraçado isso, porque eu tentava criar um clima animado, né? Mas não, o silêncio ali, eles entenderam. Perfeito, pode passar. Ciliana, eu vou ser o homem chato do tempo. Eu vou te pedir para não estender muito, porque já passou de 1h30, tá? Eu acho que essa é a última foto, onde a gente pegou aquele material, né, os painéis, né, e levamos para o pátio
e colamos na janela da casinha. E aqui é eles, então, dentro da nossa catedral. E foi uma alegria, foi um sentimento, assim, de superação, de conquista. E esse que está no meio, esse loirinho, né, o segundo da direita para a esquerda, e pulava, minha catedral, e ali eles brincaram, né, pode passar. Olha o rostinho da Ana rindo, pode passar. E com o resto dos celofanes, a gente soltou no pátio e eles foram brincar, né, com os vidros, né, que fizeram a catedral. E foi bem divertido, foi leve, como eu sempre falo, não é cenário de professora Helena, né, é aquela coisa ali, você tem que prestar atenção em tudo, não é aquela coisa onde todos querem participar, mas você consegue 90%, e foi lúdico, foi prazeroso, foi marcante. Então, esse é o meu relato de experiência, né, da minha forma de trabalho, e o que eu posso passar para vocês é resultado garantido. Tá bom, pessoal? É um resultado que você vai perceber quando eles estão, inclusive, nas séries posteriores. Esse é o grupo 4, né? Eles ficam com a gente até o grupo 6, e você percebe, assim, como que o sentimento de patrimônio, de valorização e de identidade com os itens de seu local fazem diferença no imaginário e no uso da criatividade nas composições, tá bom? Então, é isso, tinha mais coisas para mostrar, mas não trouxe todos para esse slide, espero que tenha sido válido, né? Qualquer dúvida, pode procurar no Zap, lá no grupo, que a gente segue esclarecendo mesmo fora do ar, sem problema nenhum, tá bom? Abraço a todos e a todas, muito obrigada. Beijão. Obrigado, Ciliane. Fabíola, você abre a sua câmera, por favor, também? Eu quero agradecer mais, Ciliane, que eu acho que você, ao longo desse tempo, a gente pôde ir conversando e você ir trocando com a gente as experiências, e aí a gente tinha um desafio, a Ciliane falou assim, vou testar isso com meus meninos, vou fazer isso, e assim, a gente pôde ir criando uma experiência muito grande com isso, que é um pouco disso que a gente quer dentro daquela proposta para quem quiser tentar lá os 140 horas dessa formação, aquele trabalho que a gente sugere a partir das palestras e das oficinas, vocês aplicarem na sala de aula, aplicarem na situação de aprendizagem de vocês e fazerem um relato de experiência disso. A gente está falando de uma questão semelhante a isso que a Ciliane apresentou para a gente, com observação óbvia de que a Ciliane não está fazendo isso a partir de um curso de 40 horas, não, a Ciliane está fazendo isso já há alguns anos, né? O processo foi bem amadurecido ao longo desse período, mas isso é para vocês terem uma ideia de questões que podem ser feitas. Vocês viram que o nosso objeto são os monumentos, né? Mas vocês viram como a Ciliane, ela chega, sim, aos monumentos, mas entendendo, que é como nós entendemos, né, Fabíola, que o monumento é inserido dentro de um contexto muito mais amplo, que é o ecossistema urbano, né? Ele é um dos elementos que constitui a cidade, que constitui a paisagem que nós vivenciamos. Ele é resultado da cultura e da prática vivencial das pessoas. E é exatamente nessa prática vivencial que a gente está propondo mexer através do trabalho de vocês, professores da educação básica. Fabíola, você quer fazer uma fala de encerramento aí? Olha, eu gostaria de agradecer aos colegas, né, e os colegas que estão presentes, né, a Ciliane, ao evento, né, e dizer que caso venham a precisar, se quiser alguma informação do que eu passei, que eu trouxe para vocês, a bem da verdade, né, a gente pode estar trocando, tá? E é isso, gratidão mesmo por esse momento, e vamos seguir, né, porque caminhada não é fácil não, mas a gente é resistente, resiliente, e persiste, porque a bem da verdade é um campo, né, uma faixa etária muito gostosa, né, encantadora, rica, né, e de grande potencial também, né, para ser trabalhado. Ciliane?
Sim, é como a gente sempre fala, Ciro, se você tem uma criança, um adolescente, um cidadão que valoriza o próprio espaço, você vai ter profissionais que trabalham com mais eficiência para aquele espaço. Você vai ter um político mais eficiente, você vai ter um médico, um professor, né, um zelador mais eficiente. Por quê? Porque esse é o nosso espaço, né? E pelo viés lúdico, isso daí é completamente possível desde a mais tenra infância. E, além do mais, agradecer, a gente vai até sentir saudade desses momentos, né? Foi muito bom, foi muito gostoso, a gente vai sentir falta, mas a gente continua à disposição para quem precisar, né? Pelos canais de comunicação aqui, que se chama Zap Zap. Então, precisando, a gente está aí novamente. Agradeço até o horário, né? Estipulou um pouquinho, mas creio que foi bem compartilhado, tá bom? A Ciliane falou uma coisa que é muito importante, né? A gente, quando criou esse grupo de WhatsApp com vocês, a gente falou assim, olha, o grupo do WhatsApp a gente vai encerrar no final do ano. Eu não vou fechar o grupo, né? Quem não quiser ficar, pode sair à vontade, sem problema. Mas a experiência que a gente teve com o grupo de 2021, né, que nós não encerramos, é que a gente ainda tem 30 e poucas pessoas do grupo de 2021 que a gente está sempre trocando informações ali. Isso é uma ferramenta, né, que a tecnologia nos presenteou no meio dessa confusão toda que foi 2020 e 2021, e que a gente está sabendo usar isso. Então, ele é um ponto de reflexão, um ponto de apoio, é um ponto de troca, né? A Fabiola, Ciliane, Heloísa, Douglas, Marcela, Giovanni, né? Todos nós a Júlia, né? Todos nós que passamos esse ciclo, né? Com vocês, né? Estamos ali e a gente vai estar respondendo. Surgiu alguma dúvida, surgiu uma ideia nova, compartilha, porque, como a Fabiola falou, a gente trabalha com o outro, para o outro, e isso faz a gente se entender, faz a gente se compreender. Então, espero que a gente possa ter colaborado com a formação de vocês, né? Agradeço a todos vocês que tiraram, em especial hoje, o dia de hoje ele foi programado para ser um pouco mais longo mesmo, porque eu conheço, né, a cada uma dessas duas que estão com a gente, eu sei o quanto elas tinham que 1h30 não seria suficiente. Eu ainda até falei com o Ciliane, mas Ciliane, é só 1 hora, tá? Porque eu sei que a gente tinha assunto para esse tempo todo. Às vezes obedece o orientador de vez em quando. Desobedece, como eu já digo que tem menos tempo, eu estou dizendo como eles vão desobedecer melhor da próxima vez. Mas eu acho que essa parceria que a gente fez, eu acho que vocês puderam perceber que as falas foram se complementando ao longo dessas semanas, ao longo dessas conferências, né? E a gente está aí aberto para continuar essa formação com vocês, contando aí com a parceria das Secretarias Municipais de Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura, né? Com o eterno apoio da FAPES que a gente tem, que está viabilizando essa formação que nós vamos ter agora na região centro-oeste, né? Ela que está financiando toda a produção, a hospedagem da gente, o material, né? Então, tem muito que agradecer mais uma vez a vocês e a todo mundo que está tornando isso possível, e essas 18 pessoas maravilhosas que a gente tem hoje atuando diretamente no Lena, para que a gente consiga fazer e trabalhar com vocês como a gente está tentando trabalhar. Obrigado, então. Boa noite para todos vocês. Obrigado novamente, Evandro, que está aí no backstage dando todo esse apoio para a gente. Tá? Boa noite para todos. Evandro foi show de bola. Não, é o meu garoto prodígio, assim, adoro. Obrigado a todos vocês. E bom feriado, né? Boa noite, bom feriado a todo mundo. Boa noite, Evandro.